Abram suas Bíblias esta noite no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3. O livro de Apocalipse é o único livro na Bíblia que o Senhor nos diz que há uma bênção especial para aqueles que vão ler, que vão estudar, que vão compreender o livro de Apocalipse. Apocalipse nos fala sobre as coisas que estão acontecendo agora e as coisas futuras. Apocalipse 2 e 3. Esses capítulos falam do que chamamos de a era da igreja. É o tempo em que estamos vivendo hoje. Começando com o capítulo 4 de Apocalipse, tudo está no tempo futuro, profético, ainda por vir. Mas o que ainda está por vir será ótimo. Aleluia! O arrebatamento da igreja, louvado seja o Senhor. Mas antes disso, isso é o que o Senhor disse, começando no versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu vou ministrar esta noite, apenas por alguns minutos, sobre o assunto: a porta aberta. A porta aberta. Nós não temos muito tempo, mas o tempo que ainda temos, nós veremos o mover de Deus. A porta aberta. Pai, nos achegamos a Ti, em nome do Seu Filho Jesus. Te agradecemos, Senhor, pelo Espírito de Deus que sentimos esta noite. Eu peço a Tua unção, eu dependo da Sua unção. O Espírito Santo precisa falar através de mim. Eu entrego tudo da minha língua, minha mente, meu espírito ao Espírito Santo. Fale através de mim. Ajude-me a falar apenas o que você quer que eu fale. E, Senhor, te damos todo o louvor e toda a glória. E todos digam amém e amém. Veja, você não precisa ser um estudioso da Bíblia ou um teólogo para olhar o mundo em que nós vivemos e fazer uma simples pergunta: o que será que vai acontecer? O mundo não pode continuar seguindo o caminho que está seguindo. Você não precisa ser um teólogo para reconhecer isso. Temos pecado em todas as mãos. As nações estão literalmente desmoronando. Eu estava lendo uma história outro dia sobre a turbulência na Europa, e o escritor fez esta afirmação. Ele disse: a Europa está perdendo a sua identidade por causa das fronteiras abertas, por permitir a entrada de pessoas que não têm interesse em sua história, que estão lá apenas para forçar uma religião goela abaixo. Isso é o que o escritor disse. E ele disse: estamos observando nações inteiras cujas histórias remontam a centenas e centenas e centenas de anos, mas estão perdendo a sua identidade. Elas estão perdendo seu idioma. Foi isso que ele disse. Elas estão perdendo isso. Ele disse que aqueles que estão chegando estão tirando deles suas liberdades. América, acorde! América, acorde! Não vim aqui para dizer isso, mas eu vou dizer. Esta nação, a porta não está aberta para todos. Primeiro temos que cuidar dos nossos, do nosso povo. Mas mais do que isso, temos que ter cuidado com quem estamos permitindo entrar em relação a qual Deus eles adoram. Sei que algumas pessoas não gostam disso, mas a batalha que enfrentamos no mundo hoje é esta: é a batalha do cristianismo e do islamismo. E eles estão em rota de colisão. Maomé, Alá e o Alcorão dizem que eles vão travar uma jihad e que vão governar o mundo.
e eu sei o que todos eles dizem, mas eu só quero avisar esta noite que não importa o que está escrito no Alcorão, não importa o que as pessoas que vêm para o nosso país pensam que vão fazer, eu sei o que o futuro nos reserva. O cristianismo não será destruído, mas nos dias que nos restam, o maior mover de Deus que o mundo já viu está bem diante de nós. Alguém precisa dar um brado, alguém precisa louvar o Senhor. Eu não vejo desgraça e tristeza, mas eu vejo o poder do Espírito Santo sendo derramado sobre todas as nações ao redor deste mundo. O melhor está por vir. O melhor está por vir. Aleluia! Quando Jesus transformou a água em vinho, e eles pegaram aquela gota, depois que ele transformou a água em vinho, eles disseram: você guardou o melhor para o final. Deus sempre deixa o melhor para o final. Aleluia! Eu sei que temos problemas. Nós temos políticos loucos. Nós temos pregadores loucos. Temos religiões malucas. E às vezes penso que o mundo inteiro perdeu a cabeça. Mas eu não estou com medo. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou animado com o que o futuro nos reserva. Porque a palavra de Deus disse que coloquei diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Aleluia! E é por isso que temos orado. O que está por vir é maior do que o livro de Atos. É maior que a rua Azusa. É o último grande reavivamento que acontecerá antes que a trombeta de Deus soe. Prepare-se, igreja. Prepare-se, prepare-se. Um mover de Deus está chegando. Um mover de Deus está chegando. Aleluia! Apocalipse 2 e 3 contém as cartas, as palavras para as 7 igrejas da Ásia. Todas essas 7 igrejas e as 7 mensagens compilam 7 estruturas de tempos diferentes que constituem a totalidade da era da igreja. No entanto, cada mensagem dada é para cada igreja em todos os momentos. Eu vou recapitular elas rapidamente. A primeira igreja é a igreja de Éfeso. Era conhecida como a igreja apostólica. Terminou por volta de 100 depois de Cristo. Veja, eu arredondei os tempos, não estão exatos, mas apenas para tornar um pouco mais fácil. A igreja de Esmirna é chamada da igreja dos mártires. E foi chamada da igreja dos mártires por causa da oposição que veio à obra de Deus. E aqueles que professavam a Jesus Cristo, e literalmente milhares de cristãos foram assassinados e massacrados, deram suas vidas por seu testemunho. E deixe-me te falar, a imprensa não vai falar sobre isso. Se você... eu não sei se devo falar isso. Você deixa um muçulmano dar uma topada no dedo do pé e é notícia de primeira página. Mas agora, em diferentes países do mundo, os cristãos estão sendo perseguidos e martirizados como nunca antes foram. Em países da África e do Oriente Médio, eles estão entrando no meio do culto, fechando as portas com correntes, encharcando aqueles pequenos prédios com gasolina e ateando fogo neles. Eu vi as fotos dos restos carbonizados de homens, mulheres, meninos e meninas que estavam ali adorando ao Senhor e foram queimados até a morte. Eles estão sendo baleados, sendo decapitados. Mas sabe de uma coisa? Isso não está parando o mover de Deus, não está parando a igreja. Aleluia! Mas estamos vendo o martírio nos dias de hoje, assim como foi nos dias da igreja primitiva. A quarta igreja é a igreja de Tiatira. É chamada de igreja papal, porque significa o início do catolicismo. A
A igreja de Sardes é chamada de Igreja da Reforma. Começou por volta de 1300 depois de Cristo. E essa reforma continua acontecendo até os dias de hoje. Começou através de um homem chamado Martinho Lutero, que era um sacerdote, e ele começou a olhar para a condição da Igreja Católica. Ele começou a questionar a venda de indulgências. Você pode pagar para que alguém seja tirado do inferno e levado para o céu. Você pode pagar tanto dinheiro e seu ente querido que está morto agora terá uma vaga garantida. E ele começou a questionar isso. E no momento em que alguém começa a questionar a falsa doutrina, o Espírito Santo sempre começa a falar com eles e ministrar a eles. E finalmente, quando ele começou a pesquisar as Escrituras, e você sabe que livro ele estava lendo? O livro de Romanos. Foi o livro de Romanos que abriu os seus olhos, e isso o levaria até aquele dia em que pregaria suas 95 teses na porta da igreja em Wittenberg, Alemanha, dizendo que o justo viverá pela fé. Aleluia! Não se trata de ser membro de uma igreja, não é pela venda de indulgências. Você não pode comprar seu caminho para lá. É um relacionamento com Jesus Cristo. E começamos a ver um mover de Deus acontecendo, que se tornou a reforma. E nós somos o fruto dessa reforma. Isso chegou aos homens na Inglaterra, que depois nos deram a palavra de Deus. Homens que foram queimados na fogueira. Homens e mulheres que pagaram com suas próprias vidas para que pudéssemos ter a liberdade de pregar o Evangelho. John Wycliffe traduziu a Bíblia para o inglês. Quando ele foi queimado na fogueira, enquanto as chamas saltavam ao seu redor, a história diz que ele nunca gritou uma vez sequer por causa da dor. Mas quando aquelas chamas começaram a se espalhar ao redor dele e a carne começou a queimar, as últimas palavras que ele disse nesta terra foram: Deus, abra os olhos do rei da Inglaterra. E Deus abriu os olhos. E em 1611 o rei Tiago nos deu a Bíblia King James. A reforma ainda está aqui. Aleluia! Este ministério é um ministério da reforma. Somos reformadores, chamando a igreja para voltar ao seu primeiro amor, voltar à fidelidade da palavra de Deus, voltar para a cruz. Deus levantou a Rede Sun Life de televisão para trazer de volta à igreja uma reforma moderna, uma reforma da cruz, a reforma de que nossa vitória está na cruz, não está em nossas obras, não está na igreja a qual pertencemos, mas está em Jesus Cristo e Ele crucificado. Ele nos chamou para trazer reforma para a igreja no que diz respeito ao mover do Espírito Santo. Nós ainda acreditamos no Pentecostes. Você tem algumas supostas igrejas pentecostais hoje que dizem: nós não queremos ninguém falando em línguas em voz alta. Não queremos que nenhum dom do Espírito se manifeste. Eles não precisam se preocupar com isso, porque o Espírito de Deus não está ali. Ele está apenas onde as pessoas o querem. E a minha resposta a todos: escutem, eu não vou mexer com eles, só vou dizer o seguinte: se vocês não querem, nós o queremos. Se vocês não querem, nós queremos. Há poder no Espírito Santo, a vida no Espírito Santo, a libertação no poder do Espírito Santo. Deus levantou a Rede Sun Life e este ministério para trazer de volta à igreja uma reforma da palavra de Deus, uma tradução palavra por palavra, não uma parafrase, não a Bíblia da mensagem, que nem é uma Bíblia. Alô? Alguns de vocês assistindo vão ficar bravos. Espere, estou apenas começando.
Você tem em sua casa uma Bíblia da Mensagem. Isso é o que você está lendo, mas eu só quero ajudá-lo. Talvez você não acredite em mim, mas eu estou falando a verdade. Você não tem uma Bíblia. Isso que você tem não é uma Bíblia. Isso veio da mente de um homem, auxiliado por espíritos demoníacos. Quando você levou essa Bíblia para a sua casa, é como se abrisse a porta e dissesse: diabo, pode entrar. Nós temos que voltar palavra por palavra. Veja, eu não tenho vergonha de falar que eu nasci lendo a Bíblia King James e eu vou morrer lendo a Bíblia King James. Aleluia! O Kenneth Wuest, que foi um grande pregador batista de muitos anos atrás, um dos maiores estudiosos do grego que o mundo já conheceu, ele diz que quando o cristão toma a Bíblia King James em suas mãos, ele tem a certeza de saber que ele está segurando a própria palavra do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Quem é que quer ler uma Bíblia com coisas omitidas? Isso seria algo como, veja, eu vou cerca de 200 a 240 mil quilômetros todo ano. Seria como se o piloto, antes de fechar a porta do avião, dissesse: bem-vindos, eu vou Delta, então espero que a Delta não fique bravo comigo. Bem-vindo a Linhas Aéreas Delta, sou o seu capitão. Quero que vocês saibam que eu acabei de me informar da versão Delta parafraseada, ou... Veja, se isso acontecer, eu sei que não vai, mas se acontecer, eu saio do avião. Talvez ele consiga decolar, mas não consiga aterrissar. Entendam isso. Sei que muitos me criticam, eu recebo cartas das pessoas. Podem continuar mandando. Eu não leio, mas eu recebo as cartas, recebo os e-mails. As pessoas ficam chateadas, elas ficam tão chateadas e escrevem: quem você pensa que é para me dizer que Bíblia eu devo ler? Bem, é melhor você agradecer a Deus que existe alguém. Que existe alguém. Eu vou te ajudar. Se eu for à sua casa e eu ver Bíblias que realmente não são Bíblias, eu não vou falar nada para você. Isso é da sua conta, na sua casa. Mas quando você vem aqui, é da minha conta. E é o meu trabalho apontar a verdade. Se você quer conhecer o Senhor Jesus Cristo, você precisa ter uma tradução palavra por palavra. A Bíblia é a história de Jesus Cristo. É a história da redenção do homem. É a história do Calvário. E se a sua Bíblia é uma daquelas Bíblias que é uma tradução pensada por reflexão, mas o que isso significa? Isso significa que um grupo de homens entrou em uma sala, fizeram uma reunião e chegaram a um consenso sobre o significado de uma palavra. Me escutem, porque eu vou te ajudar. Deus não precisa de ajuda nenhuma. Ele já nos deu a sua palavra. O homem sempre pensa que pode melhorar algo no que Deus já fez. Os fariseus diziam: ei, os 10 mandamentos foram maravilhosos. Então, se 10 é bom, 600 deve ser ainda melhor. E quando Jesus veio, havia mais de 600 leis feitas pelo homem, colocando Israel em cativeiro. Isso é o que a religião faz. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! E a verdade é encontrada nas páginas da palavra de Deus. Nós não dizemos às pessoas, quando elas vêm aqui, de qual Bíblia elas têm que pregar, exceto eu tive alguns que vieram com essas Bíblias e eu disse: eu sinto muito, você não vai ler o seu texto da Bíblia da Mensagem. Estamos felizes em tê-lo aqui, mas se você quiser pregar esta manhã ou esta noite, adquira uma Bíblia de verdade. Pegue a espada do Senhor. Aleluia! Essa reforma ainda está aqui e nós fazemos parte disso. Você faz parte disso. Você está ajudando a levar a verdade ao povo de Deus.
A igreja da Filadélfia é chamada de a igreja missionária e teve seu início aproximadamente na virada do século em 1800 e continua até os dias de hoje. A última igreja sobre a qual lemos em Apocalipse capítulo 3 é a igreja de Laodiceia. É chamada de a igreja apóstata e está em operação agora. Todas essas igrejas, existem marcas de todas essas igrejas que prevalecem hoje, mas na verdade são as últimas. Tem a igreja papal, a igreja da Filadélfia, a igreja da Reforma, a igreja apóstata, a de Laodiceia. Essas são as 4 principais igrejas que estão no mundo hoje. Cada um de vocês que realmente nasceu de novo, você realmente é salvo, você realmente ama o Senhor, você é um membro da igreja da Filadélfia. Como eu já disse, chama-se a igreja missionária. Esta igreja, o Centro Familiar de Adoração, nós fazemos parte da igreja da Filadélfia. Nós entendemos que temos um chamado, nós temos um dever, que é levar o evangelho aos 4 cantos de todo o mundo. A igreja da Filadélfia é a igreja missionária, como eu já disse antes. O primeiro grande alcance missionário começou por volta de 1800 na Inglaterra. Deus começou a levantar, na verdade foi alguns anos antes de 1800, mas foi nessa época por aí, homens como John e Charles Wesley, que deram origem ao metodismo e vieram a este novo mundo para pregar o evangelho. Milhares de ingleses sentiram o chamado de Deus para levar o evangelho ao redor do mundo. Eles inundaram a Índia, a China, eles inundaram a África. Eles foram para os 4 cantos do mundo. Qualquer lugar que o navio pudesse levá-los, havia missionários a bordo. E Deus abençoou a Inglaterra por causa disso. Até que chegou um ponto, e você conhece o velho ditado, que o sol nunca se põe no Império Inglês. Dominou quase metade do mundo. A sua marinha era a marinha mais forte do mundo. O seu exército era o maior exército do mundo naquela época. E foi tudo por causa da bênção de Deus. Eles estavam levando o evangelho e levando para as massas. E o Senhor Deus honrou isso. Mas eventualmente o ardor, o zelo, começou a diminuir. Eles começaram a se tornar mais seculares e humanistas. E o Senhor Deus retirou a sua mão da Inglaterra. E a glória e força deles começaram a desaparecer. Veja, esta transmissão, este programa está sendo transmitido agora, ao vivo, na Grã-Bretanha. Em toda a Grã-Bretanha. Irlanda do Norte, Irlanda, País de Gales, Escócia. Eu quero dizer algo a vocês. Deus ainda não terminou sua obra na Inglaterra. Deus não desistiu de vocês. Ele não virou as costas para vocês. O maior mover de Deus que a Inglaterra já viu não ficou para trás, está à frente deles. Espere um pouco, Inglaterra, aguente. O Espírito Santo vai ser derramado mais uma vez. Aleluia. Aleluia. A nação que nos deu o metodismo, a nação que nos deu os anabatistas, a nação que nos deu Spurgeon, Deus não esquecerá de vocês neste momento. Espere, aguente, ajuda está a caminho. Deus vai derramar seu Espírito. Veja, homens como Spurgeon. Esse homem era um gênio. Ele nunca foi para a faculdade, nunca foi ao seminário. Ele nasceu filho de um ministro, mas realmente não conhecia a Deus. Em uma noite fria, bem fria e amarga, do inverno inglês, ele estava caminhando, ele estava congelando quando a temperatura começou a cair. Morrendo de frio, ele viu uma luz à sua frente. Era uma luz pendurada sobre uma porta. E ele entrou
pensou que fosse um pub e ele abriu a porta para entrar, e era uma pequena igreja na frente de uma loja. O pastor não estava lá. Um dos homens o estava substituindo. Spurgeon disse mais tarde que o homem mal conseguia falar, mal conseguia juntar duas palavras. Ele tinha aquele sotaque britânico carregado. Ele massacrou o inglês da rainha. Ele disse: eu sentei no fundo, só pensando que estaria ali por um momento, para aquecer meus ossos. Mas ele disse que aquele homem não tinha nenhuma instrução, exceto uma. Ele tinha sido instruído em Jesus Cristo. Ele disse, a mensagem dele dizia isso. Ele apenas falava: olhe para Jesus, olhe para Jesus. Isso é tudo, olhe para Jesus. Essa foi toda a mensagem. Ponto número 1, olhe para Jesus. A história, olhe para Jesus. Número 2, olhe para Jesus. Número 3, olhe para Jesus. A conclusão, olhe para Jesus. Spurgeon disse: de repente isso me atingiu. Eu era religioso, mas nunca antes eu havia olhado para o rosto de Jesus Cristo. E naquela noite, Spurgeon entregou seu coração ao Senhor e construiu a maior igreja batista que a Europa já viu. Aleluia! Deus não esquece esse tipo de chamado e esse tipo de unção. Espere, Inglaterra. Mas quando o ardor deles diminuiu, Deus transferiu o manto do evangelismo que estava na Inglaterra para os Estados Unidos. Nos últimos 150 anos ou mais, a América é responsável por quase 90% das missões ao redor do mundo. Nós nos tornamos a maior nação que o mundo já viu. Nós nos tornamos a nação mais próspera que este mundo já viu. Não há nação no mundo hoje que possa rivalizar com os Estados Unidos da América. E tudo isso por causa de Jesus Cristo. É tudo por causa das bênçãos do Senhor. E enquanto a América continuar a enviar o Evangelho, enquanto o nosso maior produto de exportação for Jesus Cristo e Ele crucificado, as portas do inferno não prevalecerão neste país. Eu não me importo com o que os democratas fazem, eu não me importo com o que os liberais fazem, não me importa o que aconteça em Washington. Eu sei o que Deus vai fazer e o que Deus está fazendo. Nós somos grandes por causa de Jesus Cristo. Você está entendendo isso? Deus abençoou este país de uma maneira que nunca abençoou outro país, mas estamos jogando tudo isso fora. Estamos jogando nossas liberdades fora. Nunca houve tanta oposição à palavra de Deus na nossa nação como agora. Nunca houve tanto ódio demonstrado contra os cristãos do que agora. Sei que alguns de vocês podem não gostar disso, mas eu gosto de pisar em seus pés. Eu me divirto com isso. Deus realizou um milagre novembro passado. Escutem, eu não aprovo tudo. Eu não concordo com a linguagem disso e daquilo, mas graças a Deus, agora nós temos um presidente que disse: eu estou cansado de ver cristãos sendo perseguidos. Estou cansado de ouvir as vozes dos pregadores serem amordaçadas. Eu quero garantir que os pregadores e a igreja tenham a liberdade de pregar o Evangelho de Jesus Cristo.
Aleluia! 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 Eu vou receber e-mails. Você não deveria falar de política. Se liga. E aqui está o porquê. Aqui está o porquê eu faço isso. Um governo ruim sempre vai prejudicar a obra de Deus. O governo ruim é sempre prejudicial para a obra de Deus. E eu tenho notícias para o diabo. O presidente não vai ficar ali por apenas 4 anos. Ok, agora eu vou me intrometer de verdade. Eu vou realmente te sacudir um pouco agora. Você não pode se considerar um verdadeiro crente nascido de novo e votar em um candidato que é pró-socialismo, pró-aborto, pró-casamento entre pessoas do mesmo sexo. Você não pode fazer isso. 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 É pecado. É pecado. É pecado. É pecado. É pecado. Você não vota numa pessoa por causa da cor da pele dela ou do sexo, mas vota em uma pessoa que está mais próxima dos seus princípios. Princípios baseados na palavra de Deus. Agora eu vou te ajudar. Vocês que dizem, eu não acredito em tudo isso. Sim, vocês acreditam. Acreditam sim. Vocês são pró-aborto. Você se identifica com um candidato e um partido que pensa assim. Isso não seria diferente se eu compartilhar um culto junto com um monge budista. A minha presença diria que eu aprovo isso. E é por isso que você nunca me verá em um culto ecumênico. Porque nem todo mundo está na página certa. E minha presença pode ter um efeito prejudicial em indivíduos que não são fortes na palavra de Deus. Saia do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. E Deus tem nos abençoado. Escutem, não há razão para esta nação em apenas 200 anos ter se tornado o que é hoje. Isso nunca aconteceu antes. Nunca, se olhar para trás em qualquer outra dinastia, a grega, a romana, seja qual for, nenhuma cresceu tanto em curto espaço de tempo. Mas tudo é por causa das bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus. E se quisermos que essa bênção continue, temos que continuar proclamando o Evangelho. Os missionários de antigamente, que partiram das margens da América, eles deixaram nossas margens com uma mensagem específica: Jesus salva. Eles partiram das praias com um propósito específico: ter almas salvas e igrejas estabelecidas. Mas hoje, a grande maioria do que é chamado de missões nada mais é do que trabalhos humanitários. Isso é bom, não me entenda mal. Nós precisamos disso, isso é bom. Mas quando você apenas fornece comida, roupas ou água e não prega o Evangelho, você não fez nada pela pessoa. Você pode dar a eles água de fato, mas se eles nunca tiverem a oportunidade de beber da água da vida, eles simplesmente morrerão em seus pecados e irão para o inferno. Eles não vão ter mais aquela sede natural. Você pode encher a barriga deles, mas se você não está dando a eles o pão da vida, você não está fazendo nenhum bem a eles.
Muito disso é apenas humanitário. Não me interpretem mal, precisamos fazer coisas boas sim, mas isso não vem antes da pregação do Evangelho. Eu prefiro saber que levei uma pessoa ao Senhor do que ser conhecido como alguém que alimentou 1 milhão de pessoas, mas ninguém consegue encontrar um seguidor de Jesus Cristo. Missões. Eu preciso acelerar. Estamos neste momento no precipício do fim da era da igreja. Tudo ao nosso redor está prestes a se desfazer. O fim está próximo. Mas antes que chegue o fim, Deus prometeu em sua palavra que enviaria um mover de Deus. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. É isso que tem a ver com a porta aberta. Deus abriu uma porta nestes últimos dias para o evangelismo do mundo, como se a porta nunca tivesse sido aberta antes. O que você quer dizer? Preste atenção. Só há uma forma de alcançar as massas: através da televisão. Entenda uma coisa: digamos que amanhã nós consigamos enviar 5 milhões de missionários verdadeiros, para o campo, pelos 4 cantos do mundo. Ótimo, maravilhoso. Mas eles nunca seriam capazes de bater em todas as portas. Eles nunca seriam capazes de falar com todas as pessoas. A televisão pode entrar nas casas e chegar a lugares onde um pregador não consegue chegar. A televisão pode penetrar. Deixe-me falar, existem nações agora que são comunistas, socialistas, são tudo isso, e colocaram um muro, construíram um muro ao redor delas. Meu pai disse 1 milhão de vezes, eu nunca vou esquecer: eles podem construir um muro em volta do país, mas não podem colocar um telhado. Eles não podem colocar um telhado. O evangelho está sendo divulgado através da tecnologia. Alguns anos atrás, eu estava pregando no México. Eu saí no saguão e o indivíduo para quem eu estava pregando me trouxe até lá para um grupo de ministros. Era uma conferência de pastores. Eu não gosto de pregar em conferência de pastores, porque os pregadores acham que sabem tudo. Ele me levou até o saguão. Tinha 4, 5 irmãos hispanos. Me apresentou para eles. Ele disse: eles são de Cuba. Eu disse: que maravilha. Eu os cumprimentei e eu pensei: Cuba, aquele país comunista, estão isolados do Ocidente, nem sabem quem eu sou. Continuei conversando, eles só olhavam para mim, até que um deles disse: Jimmy Swaggart, Jimmy Swaggart. Jimmy, na verdade falavam: Hermano Jimmy Swaggart, hermano. Eu disse: vocês conhecem meu pai? Eles disseram: sim, conhecemos o irmão Swaggart. Eu disse: como vocês conhecem o irmão Swaggart? Eles disseram: por causa de amigos e parentes que moram na Flórida. Eles gravavam as transmissões e nos enviavam em fita VHS os cultos do irmão Swaggart. E um deles, que olhava para mim, ele disse: temos que nos reunir secretamente, temos que nos encontrar em casas, as igrejas têm que tomar muito cuidado. Mas ele disse: nós pegamos aquelas fitas VHS e enviamos de uma igreja para outra igreja, de casa em casa em casa. Ele disse: e agora, algumas dessas fitas já estão tão desgastadas, não tem mais imagens, mas ainda conseguimos ouvir a mensagem, ainda podemos ouvir o áudio. E depois ele disse: tudo o que sabemos sobre o Pentecostes, aprendemos através do ministério do irmão Swaggart. Eu tenho notícias para vocês: aquele muro em Cuba vai cair. Registrem o que eu estou dizendo. Deus está pegando as ondas do rádio
cantores e músicos, podem vir aqui em cima. Deus criou a tecnologia, não foi para a pornografia, não para o Facebook ou Twitter, mas para a proclamação do Evangelho. Eu vou explicar rapidamente 3 pontos e daí eu termino. Eu vou te explicar como tudo isso funciona. Este ministério, tudo, vai por cabo de fibra ótica para Nashville, no Tennessee, subterrâneo. De Nashville, eles lançam ao céu 35 mil quilômetros para um satélite. E é enviado de volta à Terra, 35 mil quilômetros de volta à Terra, em um lugar conhecido como uma fazenda satélite. É um vale enorme, com centenas e centenas de satélites. Essa fazenda de satélites fica no vale de Elá, em Israel, onde Davi matou Golias. É a maior fazenda de satélites em todo o mundo. Satélites quase tão grandes quanto esta igreja. E quando você entra, é como a NASA, há telas, centenas de telas. E você ouve alemão, francês, português, italiano, chinês. Eles estão enviando sinais das redes de todo o mundo. E quando você entra, bem no meio, tem uma tela que está dizendo Rede Sun Life de televisão. Aleluia! 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 Deus está levando isso dos céus para Israel, onde Davi matou, oh aleluia! Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Isso significa que, no tempo que nos resta, é a maior colheita de almas que o mundo já viu, de todas as línguas, todas as raças, todos os povos, todas as cores de pele, dos mais instruídos aos mais pobres. Ninguém vai ser excluído por esta porta aberta. Deus abriu esta porta. Ele levantou a Rede Sun Life de televisão para um momento como este. Não temos escolha, a não ser fazer o que estamos fazendo. E eu quero te ajudar agora. Eu quero dizer isso direito. Deus escolheu este ministério para um propósito específico de evangelismo mundial. Não somos os únicos, mas Deus está levantando pessoas para falar às suas nações, mas é esse ministério que Deus chamou para ir aos 4 cantos do mundo. Não estamos na televisão porque gostamos de nos assistir. A verdade é que isso é muito difícil. A carga é muito pesada. A pressão é muito grande. Você não deseja algo como isso. Você não pode simplesmente levantar um dia e dizer, acho que eu vou ser. Não, não, não. É preciso ter um chamado de Deus e a unção do Espírito Santo. Nós estamos cumprindo o chamado de Deus para este ministério. Deixe-me falar novamente. O Senhor Deus nos levantou para levar o Evangelho por essa porta aberta. Deus nos chamou. Deus nos ungiu. Ele nos posicionou nesse tempo decisivo. Ele nos poupou e nos guardou da armadilha do passarinheiro com um propósito: estar de pé neste tempo, nos últimos dias, para proclamar, assim diz o Senhor, diante de ti pus uma porta aberta. Ele disse, tendo pouca força. Isso está falando de poucos em número. Entenda isso. O Evangelho nunca foi levado adiante nas costas de muitas pessoas. É sempre carregado nas costas
de poucas pessoas. Estão entendendo? E vocês são os poucos. Vocês são os poucos. Vocês que estão assistindo agora, ouvindo também, vocês são os poucos. Você foi chamado, tanto quanto nós fomos chamados. Antes de você nascer, Deus o chamou para fazer parte deste ministério. Você entende o que eu estou dizendo? Você não está aqui por acaso, mas Deus o escolheu. Ele predestinou e colocou você em um momento como este e com um propósito: ajudar o Evangelho de Jesus Cristo a passar pela porta aberta. Eu preciso terminar. Guardaste a minha palavra. Isso significa obedecer a palavra de Deus de coração. Não apenas com palavras, mas palavras que são sustentadas com ações do seu coração. E para que a pessoa obedeça do coração, ela precisa ter o conhecimento correto. O conhecimento correto de Cristo e Ele crucificado. Se você não tem uma compreensão adequada da cruz, você não consegue obedecer a palavra de Deus de coração como deveria. Você entende isso? Alguns não entendem, mas é isso, guardar. Você está guardando a palavra de Deus. Você está mantendo viva a palavra de Deus. Você está enviando a palavra. Eu vou terminar agora. Então ele disse: e não negaste o meu nome. Simplesmente significa se manter corretamente no nome de Cristo. Ou seja, a pessoa deve entender corretamente a cruz. A cruz é tudo. Sem a cruz não existe cristianismo. Sem a cruz não existe salvação. Sem a cruz não existe justificação. Não existe santificação. Não há cura. Não há alegria, não há paz, não há nada. Tudo vem através da cruz. E é isso que Deus nos levantou para fazer, para levar a mensagem de Jesus Cristo e Ele crucificado ao mundo. E você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Aleluia. Na última quinta-feira, 650 mil novos lares no Chile, oh aleluia, estão recebendo o sinal da rede Sun Life de televisão. E esse ano eu vou estar em Santiago, pregando para a maior denominação pentecostal daquele país, os metodistas pentecostais. Aleluia. A porta aberta, a porta aberta, a porta aberta. Vamos atravessar por ela. Eu disse que vamos entrar por ela. E você vai conosco. Você vai conosco. Você vai conosco. Fiquem de pé, por favor. Eu tenho uma conclusão muito simples para este culto. Precisamos da sua ajuda. Se pudessem ouvir o nosso coração, precisamos da tua ajuda. Não podemos fazer isso sozinhos. Isso é tudo o que vivemos e respiramos. É o Evangelho. Temos que divulgar o Evangelho. Temos que divulgar o Evangelho. Vamos terminar este culto da seguinte forma. Quero convidá-los a vir até a frente. Precisamos de ajuda, pessoal. Quero que orem por nós. Precisamos de ajuda, pessoal. Temos que ter o coração aberto. Não podemos realizar tudo o que Deus nos chamou para fazer sozinhos. Precisamos de ajuda. E você é a ajuda. Vamos. Eu quero que venham e agradeçam ao Senhor pela rede Sun Life e peça a unção do Espírito Santo. Cantores, por favor. Aleluia. Go up and take the country and possess the land from Jordan to the sea. Though the giants may be there, our God has given us the victory. Vamos lá, cantem. We are able to go up and take the country and possess
Vamos cantar. Take the country and possess the land from Jordan to the sea. Though the giants may be there, outweigh and hinder, our God has given us the victory. Outro dia, eu estava orando. E eu estava questionando o Senhor, porque havia algumas coisas que eu não entendia. E a coisa principal que eu não entendia, e eu sei que meu pai entende o que eu estou falando, eu disse: Senhor, eu sei que a Rede Sun Life nasceu de Ti. Mas o meu pai tem 83 anos. Por quê? Por quê? A maioria dos idosos de 83 anos estão aposentados, ele nunca vai se aposentar. Mas o Senhor realmente não me respondeu. Eu não recebi uma resposta, até algumas semanas depois. Estou sentado na minha sala, estudando a palavra, e senti em meu espírito, eu não sei porquê, eu estava lendo Mateus naquele momento. Eu parei de ler e apenas abri a minha Bíblia no livro de Josué. Eu não sei porquê. Eu comecei a folhear, virando as páginas, e parei. E de repente, as palavras que Deus falou a Josué saltaram da página. A palavra do Senhor, Deus falando com Josué, disse: já está velho, entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. E ainda muitíssima terra ficou para possuir. E nós vamos tomar posse da terra. Nós vamos tomar posse da terra. Vamos lá, igreja. Vamos cantar. Able to go. Come on, praise Him.